Olá para você que nos escuta. Estamos começando mais um episódio Saga Cast. E hoje, conexão Belo Horizonte, São Paulo, com o lançamento do quadro Saber Gestão Legal, com uma convidada muito querida e especialíssima. Gabriela, fala para a gente aí, conta para a gente quem é essa convidada. Nós estamos aqui hoje com a Cristiane Caldas, gestora jurídica no escritório DFA, conselheira da OAB Minas, diretora institucional de inovação na Advogados Gestores, com 19 anos de experiência em escritório de advocacia em grande porte na área civil trabalhista, tanto no âmbito consultivo quanto contencioso, é especialista em coordenação de áreas, gestão de contratos, gestão de pessoas e implementação de sistemas de gestão. Cris, que maravilha que você está aqui conosco hoje. É um prazer imenso para mim receber você aqui. Como a Sara disse, você é queridíssima e eu vou passar agora para que você possa trazer aqui para a gente as suas redes, já iniciar essa nossa conversa que vai ser tão interessante e produtiva para o meio jurídico e para quem também não é do meio jurídico, né? Porque o jurídico ele está em todos os âmbitos profissionais. Eu primeiramente quero agradecer, Sara, Gabriela, pelo convite. É um prazer fazer parte desse podcast aí do SagaCast. Tô aqui adorando. E minhas redes sociais, não é isso? Isso. Ok, vamos lá. Eu tô no Instagram, no Cristiane Caldas DT, tá? Também tô no LinkedIn, no Cristiane Caldas, no TikTok também, Cristiane Caldas, e no meu site, Cristiane Caldas. Que legal, muito bom. Gente, super encontrável, a Cris super ativa aí, redes sociais, LinkedIn, enfim, você encontra a Cris Caldas, a gente vai deixar aqui também os contatos dela, os links, né, para as redes, site, assim, e é uma profissional muito interessante, vale a pena tomar um café com ela, viu, gente? Porque, assim, quanta experiência, né, além de toda Verdade. essa experiência, tem mestrado, tem pelas maiores universidades aí, referências em gestão, em negócios do país. Então, assim, é alguém que é um ser humano ímpar, né? Assim, de uma conduta e um caráter inigualável, né? E também tem essa questão técnica aí muito bem resolvida, né, Cris? Então, eu acredito que vocês ficaram aí super ansiosos para escutar a Cris falar. O nosso tema de hoje é planejamento estratégico para advogados, né, dentro do nosso quadro Saber Gestão Legal. Então, vamos começar a conversar com a Cris aqui sobre esse tema que eu sei que ela ama e já trabalha com isso há muito tempo. Cris, conta para a gente aí o que é planejamento estratégico e qual é a importância dele aí no contexto dos advogados. Bora começar então o nosso bate-papo. Realmente é um tema que eu adoro, porque eu acho que é um tema, um assunto que gera resultado, e um resultado rápido. Então a gente consegue, em pouco tempo, a gente consegue mensurar e ver o crescimento. O planejamento estratégico é um processo, então, um processo sistemático, né, que nos ajuda a definir os objetivos a longo prazo e ele é nada mais que um plano para você alcançar esses objetivos. Então, ele envolve tanto a análise do ambiente interno quanto do ambiente externo, em que você vai analisar seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai ver suas ameaças, suas oportunidades de crescimento no mercado. Então, eu gosto por que ele é tão importante para o advogado? Porque o advogado, a partir do momento que ele organiza o planejamento estratégico, ele pode organizar tanto para a vida pessoal dele, quanto para a vida profissional, para o escritório. Ele vai definir, ele vai ter metas claras, então ele vai saber ali onde ele quer chegar. O planejamento, ele não é um ponto fixo, ele é um caminho que você tem a percorrer. Então ele vai conseguir ter clareza desse caminho. Ele consegue ter maior eficiência e prioridades, porque a partir do momento que ele define quais são os objetivos, ele vai ter prioridade, ele vai saber o que ele tem que cumprir
não só durante os dias, os meses, os anos, para alcançar aqueles objetivos. Ele vai ter resiliência e adaptação. Por quê? Porque como ele já sabe onde que ele chegar, ele já quer o caminho, então as mudanças vão surgir naturalmente na economia, na política, mas ele sabe o caminho, ele vai adaptar ali a rota, ele vai modificar talvez uma estratégia ou outra, mas ele sabe até onde ele pode ir e aonde ele quer ir. E com isso ele vai ter o quê? Crescimento profissional, né? E o mais importante de tudo isso, que quando você faz o planejamento estratégico, você define quais são os seus valores. Então, você tem alinhamentos de valores. Surgiu uma proposta nova de trabalho, surgiu um investimento, um novo empreendimento novo, ele vai analisar de acordo com o que está ali no papel, se tem a ver com os objetivos dele, se tem a ver com os valores dele. E é muito mais fácil a tomada de decisão quando você tem isso definido. Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse assunto. E a Cris é especialista em execução, né? Ela tem essa frase, quando eu vi isso lá no Instagram dela, especialista em execução, eu falei, cara, ela pegou o que funciona, assim, pegou o código, né? O pessoal do marketing está falando muito isso agora. E aí, que é o que faz as coisas acontecerem. Eu também gosto bastante desse tema, porque é planejar com estratégia, né? Atuar com intencionalidade dentro dessa complexidade mercadológica que a gente tem e ação, né? É interessante Acho porque é que impossível a pessoa chegar em algum lugar se ela não tivesse planejamento inicial. A pessoa precisa ver aonde ela está indo, né? Ela tem que ter um norte. Ela tem que ter bem definido essa caminhada, até para que ela mude a rota, caso seja importante fazer essa alteração ali no meio do caminho. Porque nem sempre o planejamento ele vai ser orientado como começou, né? Às vezes a gente precisa fazer essa redefinição. E o planejamento também serve para pontuar e verificar, né, essa rota de retorno ali, de reanálise. E bem falar dessa questão do norte, porque esse assunto surgiu nos planos de guerra. Surgiu com Realmente. Napoleão, com Hitler. Eles faziam planos de guerra, então planos estratégicos. E aí daí vinha a palavra planejamento estratégico. O plano é a bússola, é a sua bússola. A estratégia é o quê? A sua visão, a sua missão, onde você quer chegar, aonde você vai. Então é muito interessante essa questão que você trouxe. Sim. Sara tá olha que aí, gente? show. O Cris, eu tô aqui. Cris, planejamento estratégico, realmente assim, você está sem guia, né? Você está vivendo um dia após o outro ali e sem visibilidade do que está acontecendo dentro daquele processo. Eu achei tão legal essa definição que você trouxe, um processo sistemático. Eu sou apaixonada por processo, né? Então, assim, são ações estruturadas, é sobre intencionalidade e sobre ação também. Você tem essa parte aí muito importante de a gente definir uma periodicidade, né, de acompanhar aí o andamento desse processo. Cris, conta pra gente um pouquinho aí, eu acho que agora o pessoal já deve estar aí louco para saber, gente, como é que eu faço aqui para ter essa bússola no meu escritório? Quais são os primeiros passos para a gente começar um planejamento estratégico aí bem sucedido na advocacia? Vamos lá. Eu gosto de um modelo, um framework bem simples, sabe? Porque tem diversos no mercado, mas eu gosto de um bem simples que funciona e funciona bem, como eu disse, tanto para o escritório quanto para a sua vida pessoal. Primeiro ali é a autoavaliação, é a sua autoanálise. Então você vai traçar mesmo, é um quadrante em que você traça uma reta horizontal e uma vertical e você vai escrever. Vai olhar para dentro do seu escritório, dentro, o ambiente interno ou para dentro de você. E você vai pegar quais são seus pontos fortes e vai elencar todos os seus pontos fortes ali dentro do escritório. Seja você ser o grande especialista em direito civil, seja você ter uma agência de marketing junto com você, e vai elencar seus pontos fracos. Então, eu tenho um ponto fraco ali de oratória, eu tenho um ponto fraco que eu fico ansioso para falar, eu tenho um ponto fraco que eu não sei vender. Então, você vai elencar tudo. Depois você vai olhar para o mercado externo, vai olhar para o lado de fora. Quem são meus concorrentes? Como que está a política? Como que está a economia? O que que me favorece? Então, quais são minhas oportunidades dentro daquele mercado? E quais são as fraquezas? Quais são as minhas ameaças ali dentro? Então,
tem que colocar no papel, gente. É pegar papel, caneta e escrever. Elencar tudo, 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 tudo. Porque isso vai ser seu mapa a partir desse momento. A partir daí, que é o que eles falam, que é análise. O nome dessa ferramenta, gente, que eu estou escrevendo, chama-se análise SWOT, que é justamente isso: pontos fortes, fracos, ameaças e fraquezas. Oportunidades e fraquezas. A partir daí, você vai estar com esse mapa na mão. Ok. Aí você vai listar quais são os seus objetivos. Pense grande. Quais são os seus objetivos? Não, agora você vai listar, simplesmente colocar no papel. Eu adoro esse brainstorm de mapa mental. Você vai colocar tudo no papel. Coloca. Quais são os seus objetivos? Pessoais, profissionais, familiares, põe tudo no papel. Depois, no segundo momento, a gente vai organizar isso fazendo um mapa mental. Você vai colocar seu objetivo e a partir daí você vai desmembrar esses objetivos em metas. Organizou tudo isso? Agora, a gente vai usar uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é uma metodologia, chama metodologia SMART. Que os nossos objetivos, as nossas metas, elas têm que ser, como dizem, SMART. Elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser alcançáveis, elas têm que ser temporais, elas têm que ser relevantes e específicas. Então, você tem que dizer, quando eu vou falar que o meu objetivo é emagrecer, por exemplo, então eu vou perder 10 quilos. Eu tenho que falar até quando eu tenho que pôr o peso, então o período, aí eu vou ver, ela é realizável? É mensurável? Eu tenho tempo? Tem. Ela é específica? Ela é alcançável? Então ela é possível de acontecer. Então você tem que fazer isso com seus objetivos. A partir daí, que é a parte mais divertida, depois que você já definiu seus objetivos, já desenhou o mapa mental, eu gosto muito de papel e caneta colorida, eu vou pegar e vou traçar ali, eu vou traçar a estratégia, ou seja, eu vou criar as ações para eu alcançar aquilo ali. Então, eu vou escrever o que eu tenho que fazer para chegar até na primeira meta. Depois, o que eu vou fazer para a segunda. Ali eu vou criando as minhas ações, que vão dar origem ao que a gente adora, né, Sara? Nosso plano de ação. E aí você vai encaixar essas ações durante o seu ano, durante o seu mês e até nos seus dias. Então, você vai fazer. Então, para eu emagrecer, vamos lá, no emagrecer, né? Todo mundo, pelo menos, já pensou isso uma vez na vida. Você vai Eu traçar. penso todo dia, né? Bom, Eu penso todo dia. então, todo dia você tem um objetivo, você tem uma meta. É. Comer bem, fazer uma ginástica. E esse ponto que a Cris deu, ele é tão maravilhoso do emagrecimento que eu acho, Cris, que é justamente aí que os planos estratégicos falham, na parte do desdobramento estratégico. Porque assim, cara, quero emagrecer 10 quilos até dia tal, o que eu faço todo dia? Né? Então, eu acho que a gente vê a materialização do desdobramento estratégico nas ações e acompanhamentos diários, né? Isso, porque a última fase do planejamento estratégico é isso. Gente, é avaliar, medir, acompanhar. Não é uma vez no ano, não, gente. Não é uma vez a cada 15 dias. Não, é diariamente. Ah, não deu certo hoje. Ah, não fui para academia hoje. Beleza, mas o que eu vou fazer amanhã? Então, amanhã eu vou. Talvez eu faça mais uns 15 minutos a mais amanhã. Na outro dia eu faça 15 minutos a mais para compensar o dia de hoje. Ou então eu vou dar uma caprichada melhor ali na salada. A colherzinha de arroz que eu ia pôr, eu já vou tirar. Entendeu? A gente vai medindo e acompanhando diariamente, mensalmente. Então, e a partir daí você vai recalculando a sua rota. Por isso que é fantástico. Porque ele não é um ponto fixo, gente, não é uma coisa engessada, ele é vivo. Não, é extraordinário. Gente, sensacional. Cris, e além dessa parte aí da gente ter também estruturada esse acompanhamento, né, que é diário, né, de desdobramento estratégico, quais são os outros pontos que você enxerga que são, assim, essenciais para o sucesso da execução de um planejamento estratégico? Pois é. Normalmente não falam, não listam isso como parte de um planejamento estratégico, mas eu acho que é a equipe. Dentro de um escritório,
é a equipe. Porque o Sensacional. planejamento estratégico, como eu disse, ele é vivo. E tem que ter a comunicação, porque quem vai cumprir o planejamento estratégico são as pessoas. Quem vai dar vida e quem vai levar os resultados são as pessoas. Então, as empresas muitas vezes ficam com planejamento estratégico dos escritórios no âmbito da diretoria, no âmbito dos gestores e não transmitem isso para a equipe. Só que eles vão cumprir as metas, eles vão atingir os objetivos, mas eles precisam entender o motivo. Isso tem que haver uma comunicação, porque o plano estratégico, para mim, o pulo do gato é essa comunicação, essa colaboração. Então, eu acho que muitos falham por conta disso. Os que eu vejo falhar ficaram só no nível da diretoria. Você vai na pessoa, ela não sabe por que ela está fazendo aquele trabalho. Então, não adianta, não vai alcançar o resultado, vai ter que recalcular essa rota várias e várias vezes, e muitas vezes o planejamento volta para a gaveta e fala: não, essa ferramenta não funciona aqui. E é interessante demais. Eu trabalhei em ambientes que tinham uma rotatividade muito grande. E é exatamente isso. Como a pessoa não compreende qual o papel dela, o que ela tem que fazer, qual é o objetivo, qual é a intenção daquilo, a pessoa ela vai se desmotivando ali porque ela não vê sentido. E aí, aí a ferramenta que teve um custo, ela deixa de ser utilizada. As pessoas que têm um potencial gigantesco, elas deixam de contribuir e de desenvolver aquele planejamento que poderia ser extraordinário, porque a informação ela não chega até ali, não existe essa comunicação, né? Não existe esse informativo. Isso realmente, eu acredito que seja até por esse motivo, essa grande rotatividade, né? As pessoas estão ali fazendo coisas que não fazem sentido para elas. E aí, eu não tô falando sobre gostar do que faz, né? Eu tô falando sobre fazer sentido para a organização. Porque nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas a gente tem que fazer aquilo que faz sentido para chegar em determinado lugar. E a partir do momento que o funcionário, o advogado, ele entende qual é o propósito daquela ferramenta para o escritório, então é o que a gente chama tanto de missão, qual é o porquê ali daquela, por que que o escritório faz questão daquele porquê ali do planejamento estratégico, ele começa a entender o que, aonde vai levar, né? A visão. O que que vai se tornar o escritório? O que que ele vai fazer parte daquela história? Que é a visão. E ele começa a entender os valores, o como. Por isso que é tão importante uma empresa, até a pessoa mesmo, ela saber qual que é o seu propósito, qual que é a sua visão, quais são os seus valores. Ah, sensacional. E Sensacional, extraordinário. não, é extraordinário, cara. É sempre sobre pessoas, né, Cris? Assim, eu acho Sempre. que a gente, no episódio passado, a gente conversou com a Elizabeth, que é psicóloga, falando sobre outro tema relacionado a pessoas, né? E a gente teve um foco muito grande, assim, de como é importante, né, a gente ter essa estrutura para lidar com pessoas também. Cris, mas eu penso também que um caminho, né, que suaviza a operacionalização dessa atividade, não é porque a gente está falando aqui que tem que ser feito, e realmente você não tem escolha, você precisa fazer, né? A gente não está dizendo que é um caminho fácil, mas existem algumas estratégias e alguns elementos ali que podem contribuir para a suavização desse caminho, né? Para te ajudar a chegar lá. E a gente começa a conversar um pouquinho agora sobre ferramentas, né? Então, eu queria te ouvir, Cris, quais são as ferramentas, quais são os recursos, assim, que você recomenda para facilitar esse caminho aí de elaboração, de desdobramento estratégico, enfim, de fazer acontecer o planejamento estratégico. Conta para a gente aí sobre ferramentas e recursos que suavizam esse caminho. As ferramentas eu gosto muito, sabe? Eu brinco que eu tenho uma caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas, quando eu abro, eu encontro a primeira delas. Então, quando você vai olhar para dentro de você, a gente tem a análise SWOT, né? Como eu falei, mas se você está fazendo um planejamento estratégico para a sua vida, você tem aí a roda da vida, você tem o Ikigai, você tem outras ferramentas de autoconhecimento aí que você pode utilizar. Você tem eh, a metodologia SMART, que eu falei sobre as metas. Nós temos um mapa mental,
que eu amo mapa mental, né? Dá para fazer a gente brainstorms de muita coisa ali. Os próprios softwares, tem softwares de projeto que a gente pode utilizar, mas aí, pensando em ferramentas mais baratas, a gente tem o Trello, o Kanban, que pode fazer o acompanhamento, então você põe no Kanban ali as ações que precisam ser feitas, e sua equipe toda vai acompanhando ali a evolução das metas dentro de um Kanban. Eu acho maravilhoso, porque eu acho super visual. Nós temos a análise Pestel, nós temos o BSC, e temos também aí, né, aonde que eu entro, mentorias, consultorias especializadas nisso, realmente para auxiliar tanto o advogado ao escritório para atingir, né, seus resultados e seus objetivos. E, E livros e cursos. e é legal, né, Cris, assim, porque quando a gente fala sobre ter a mentoria, ter a consultoria, a gente sabe assim, poxa, dentro da realidade de um escritório, eu também empreendo, então assim, a gente sabe que não é possível a gente executar tudo, a gente fazer tudo, e não precisa da gente saber tudo, a gente pode contar com apoio de profissionais como a Cristiane Caldas, que tem uma larga experiência com isso, uma experiência assim, cara, hoje, se eu precisar de uma assessoria no planejamento estratégico, né? Inclusive, vou precisar, né, de um outro projeto que a gente está aí, né, Gabi? Que está nascendo aí, a gente vai precisar. A primeira pessoa que vem na minha mente é a Cristiane Caldas, por conta de quê? Dessa experiência. Ela tem estudo, tem experiência, ela já fez isso várias vezes. Então, assim, e eu penso que a parte de contar com a ajuda de profissionais que já tenham feito isso acontecer é essencial. Né? Então, assim, não fique tentando fazer, que nem a Cris falou, para você entender a ideia, entender a importância, leia, estude, mas quando for fazer, traz alguém para perto de você que já tenha feito isso como a Cristiane Caldas. Né? Ela está disponível, está à disposição. Como eu disse para vocês, assim, é um investimento assim que, cara, vai mudar o rumo do seu negócio, né? Se você não tem um planejamento estratégico ainda, invista no planejamento, invista numa consultoria, invista numa mentoria, né? Invista numa mentoria que vai gerar valor de verdade, num processo que vai realmente gerar valor de verdade, né? Com uma profissional que tem experiência e que principalmente já fez isso acontecer. Então, assim, e eu ouso dizer aqui, né, que um recurso importante, essencial, né, para que suavize aí essa sua jornada na construção e na execução do planejamento estratégico, é ter perto de você um profissional que já tenha vivido isso de pé. E é difícil você encontrar no mercado, eu vou contratar. Tem muita gente que tem essa ilusão, né? Vou contratar aqui um controller, ou então alguém do Legal Ops, vou colocar aqui, essa pessoa vai pensar, essa pessoa. Aí fica aquela figura dúplice, né? Do consultor e do operacional. Não roda, não roda. Eu falo que também já tenho alguma experiência de mercado, não roda. É diferente, né? Você precisa de alguém que esteja centrado, que tenha experiência, né? Que tenha formação acadêmica adequada, né? Porque a formação acadêmica diz sobre a sua perícia, né? Para fazer as coisas acontecerem de uma forma estruturada. Então, conte com auxílio. Então, eu ouso dizer, né, que ter um consultor, ter um mentor especializado e com experiência na área é um recurso também para que você tenha sucesso aí no seu planejamento estratégico. Eu tenho plena certeza disso, até porque quando a gente pensa na organização como um todo, quando você coloca uma pessoa e espera que ela desenvolva os dois papéis, não vai dar certo. A gente precisa de supervisão. E aí, sem supervisão, não funciona. E não tem como você esperar que a pessoa desenvolva e supervisione, não tem jeito. Quem está reavaliando, quem está redefinindo a estratégia e quem está executando não pode ser a mesma pessoa. Precisa ter um olhar diferente. Então, realmente, contar com um consultor, contar com uma pessoa experiente, como a Cristiane Caldas, faz toda a diferença para o seu negócio. Então, não só tá, para escritórios jurídicos, mas também para outros modelos de organização, faz todo sentido. O contato da Cristiane está aqui na descrição do nosso canal. Ela trouxe aqui para a gente as redes sociais dela, mas olha, visita as redes sociais, conheça um pouquinho o perfil dela para que você veja o potencial, né, que a sua empresa pode ter com a Cristiane Caldas. Cris, eu queria te ouvir agora, assim, a gente já está caminhando para o final. Queria ouvir de você se
Queria que você falasse para a gente aí quais são os recursos aí, né, que você oferta hoje para que as pessoas tenham esse caminho suavizado, né, de implantação, desde a concepção até o acompanhamento aí do planejamento estratégico. E depois, quando você acabar de indicar aí onde as pessoas vão encontrar esses verdadeiros presentes, né? Como a Gabi falou aqui, visitem as redes sociais da Cristiane, ela traz muito conteúdo gratuito para você, então você pode ter acesso, você pode aprender muito aí consumindo essas pílulas de conhecimento que ela disponibiliza aí com muita boa vontade para a gente todos os dias. E aí, Cris, fala um pouquinho aí do que você oferta para ajudar a gente. E também, depois eu queria que você deixasse uma reflexão em formato de frase aí para aquecer o coração e inspirar. Quem ainda não começou a pensar em planejamento estratégico, começar a pensar e a executar também. Esse programa aqui muda realmente a realidade de qualquer empresa. Sim. Hoje eu tenho a minha mentoria eu falo que é em execução. O nome dela é Realização, porque como a Sara disse, eu amo executar. Isso eu busco na mentoria, colocar as pessoas para executarem. Para quê? Para atingirem os seus sonhos, para realizarem os seus Que sonhos. lindo. Eu tenho a mentoria também de transformação, que é para transformar carreiras jurídicas, tá? Hoje eu tenho a parte de desenvolvimento pessoal, em que eu faço análise de temperamento. Isso é um produto que também tem dentro das mentorias. Faço palestras também e a consultoria, que é a gestão jurídica simplificada, em que eu levo para os pequenos e para os médios escritórios de advocacia todo o meu conhecimento, que eu adquiri ao longo desses 19 anos, tanto para formação de equipe, planejamento estratégico, treinamento de equipe, formação de equipe, implantação de software de gestão, implantação de controladoria, que eu levo para os pequenos e grandes advogados aí para que eles consigam realmente escalar os seus negócios de forma produtiva e eficiente. Ai, sensacional. Já estou inspirada, mas para quem ainda, Cris, precisa só daquele empurrãozinho, deixa aí uma frase aí para nossa reflexão. Vamos lá. O que eu anotei aqui, gente, que eu vou pelo planejamento estratégico, tá? Através do planejamento estratégico, nós criamos ali na imaginação, mas é no papel que a gente vai colocar ele em prática. Então, eu gosto dessa frase de criamos na imaginação e colocamos em prática. Para mim, é um resumo do planejamento estratégico, de tanto que eu amo essa ferramenta aí. Então, eu acho que a frase de inspiração é isso: criamos na imaginação e colocamos em prática. Extraordinário. Não existe nada que saia do lugar se ficar só na mente, né? Na Não. imaginação. Não existe. Não. Precisa colocar no papel mesmo, precisa executar. Então, tenho certeza que você hoje vai começar a colocar o seu planejamento estratégico no papel. E se tiver dificuldade, Cristiane Caldas está aí para dar esse suporte para vocês, as redes sociais dela também. Então, tenho certeza que você terá muito sucesso a partir do seu planejamento estratégico. Bem, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente até agora. Agradecer muitíssimo a Cris, que está aqui com a gente, né, Cristiane Caldas. Maravilhosa, é uma honra realmente estar com você aqui, tá? Uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que tem muita experiência, conhecimento e tem muito para contribuir com a gente. Muito obrigada. Eu quero que você se inscreva no nosso canal agora. Eu tenho certeza que você amou esse episódio. Compartilha com as pessoas que você tem certeza que vai gostar também. Continue nos acompanhando e deixe aqui suas perguntas, suas dúvidas, que a gente leva para a Cris, ela vai responder nas redes dela e eu tenho certeza que será um ambiente de muita colaboração. Muito obrigada e te aguardo no nosso próximo episódio. Sara? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.